Cristália, uma das principais indústrias farmacêuticas do Brasil e líder no mercado hospitalar na América Latina, apresenta o Lunera. O Lunera é a primeira combinação tripla de polímeros em frasco multidose, sem conservante, com carmelose, glicerol e hialuronato de sódio, indicado para alívio dos sintomas do olho seco. O Lunera traz a inovação do hialuronato de sódio com alto peso molecular, sem conservantes. Olá, sejam muito bem-vindos à 5ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília. E eu sou Viviane, e hoje nós temos como convidada a doutora Inayá Botelho, que é advogada e especialista em direito tributário. Muito obrigada, Inayá, por estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço você, Viviane e Maria Cecília, pelo convite. Muito bom, então vou fazer uma breve introdução para a gente entrar no tema. Nós temos como público os médicos oftalmologistas, muitos deles no início de carreira. E aí, muitas vezes, a gente se vê na situação, formado e pronto para atuar como médico. E aí, de repente, você começa a atender, abre sua clínica, vai atender na clínica de um colega, mas surge a preocupação e, de repente, vem a notícia que você tem que pagar um imposto, uma carga alta, 27% de imposto. Algo que nunca foi mencionado antes durante a graduação e que o formando, o médico recém-formado não tem nenhum conhecimento. Mesmo aquele médico de carreira que já está atuando, que está na sua clínica, muitas vezes ele tem um conhecimento muito escasso sobre esse assunto. E é por isso que você está aqui, para nos trazer um pouco mais de informação, para que a gente possa navegar nesse meio aí com um pouquinho mais de tranquilidade. O fato é que muitos médicos acabam perdendo dinheiro, né, por simples desconhecimento. Afinal, não há tempo para pesquisar a melhor maneira de economizar com impostos médicos. Então, qual é a melhor maneira da gente lidar com isso? Qual é mais interessante? Imposto de renda, pagar imposto como pessoa física ou como pessoa jurídica, para começar? Bom, Viviane, é super complexo, né, essa tua pergunta e guarda bastante complexidade. Porque o direito tributário no Brasil, principalmente, ele é muito complexo. Eu costumo dizer assim que a gente tem são tantas leis que mudam todos os dias, porque a gente tem imposto da União, que é o governo federal que cobra, a gente tem imposto do município, que é o município que cobra. Então, quando o médico começa a exercer uma atividade, o primeiro imposto que ele sabe que ele vai pagar é o imposto de renda. Porque não tem jeito, se você ofere renda no Brasil a partir de R$ 2.800 mais ou menos por mês, você vai começar a pagar o imposto de renda e o teu empregador, quando você está trabalhando como empregado, ele vai descontar esse valor ali direto na fonte. Então você já vai começar pagando imposto logo de cara. A questão toda é que o imposto de renda na pessoa física no Brasil, que é 27,5%, é um imposto alto. E nos últimos anos, por questões de política pública mesmo, a tributação na pessoa jurídica foi paulatinamente diminuindo, né? Tanto é que no Brasil há uma cobrança internacional, inclusive, para que os dividendos, né, que aquele recurso que a gente recebe como sócio de empresa, sejam também tributados pelo imposto de renda. Mas a verdade é que, por conta disso, desses movimentos, existe um movimento social que a gente chama de pejotização. Né, vocês devem ter ouvido falar disso alguma vez. Cada vez mais os profissionais são contratados não pelo seu CPF, né, mas pelo seu CNPJ. E esse é um movimento que acontece em todas as áreas. Acontece na área jurídica, acontece na área empresarial e acontece também com os médicos. Então, o que a gente tem visto hoje é que cada vez mais os médicos estão deixando de ser contratados como profissional carteira assinada, que a gente chama vínculo CLT, né, que é uma relação de emprego formal, para serem contratados como PJ, ou seja, eles abrem ali um CNPJ e começam a receber, não salário, mas receber aí um rendimento, né, um combinado ali com o seu empregador, que daí já nem é mais o empregador, né, a relação muda completamente, porque não é uma relação de emprego, não tem aquelas garantias, não tem férias, não tem 13º, mas também tem algumas vantagens tributárias. A primeira delas, vamos falar assim, a tributação na PJ, ela já é mais baixa, né? Em média, pode ser, dependendo do regime tributário que você tiver, ela não vai chegar nos 27,5%. Né? Então, é isso que acaba interessando muito pro médico que vai pagar menos imposto. Mas aí a gente tem que pensar nas várias possibilidades que temos, né? Porque não existe um regime melhor, existe o regime apropriado para aquele tipo de situação. Então vamos dar um exemplo aqui da pessoa física, né? Contratada para trabalhar num grande hospital, um médico. Quando ele começa a atividade profissional dele, talvez seja interessante para ele trabalhar como empregado.
né? Então ele vai, empregado registrado, recebe salário e tudo mais, e ele vai pagar o 27,5% e vai pagar a contribuição previdenciária, né? Ou seja, 11% ali que vai ser retido pelo próprio empregador, repassado ao fisco para previdência, para que ele se aposente no futuro, tenha os benefícios previdenciários e tudo mais. Nesse tipo de situação, não tem muito o que fazer. Se você está como empregado, é isso e ponto final. A única coisa que a gente tem chamado a atenção, que a gente tem visto muito acontecer com médicos, é que, em geral, o médico não trabalha num hospital só, né? Ele trabalha em 2, 3 hospitais. E ele sofre retenção em um local, retenção em outro local, e quando vê, ele já está tendo retenção de contribuição previdenciária acima do limite, que hoje está mais ou menos em R$900. Então, ele num hospital recolhe 500, no outro 500, no outro 500, quando vê ele pagou 1.500 de contribuição previdenciária. Então, nestes casos, e não vai aumentar o que ele vai receber depois. Não vai aumentar, exatamente. O benefício que ele vai receber de aposentadoria lá vai ser os 7 salários mínimos, o teto do INSS, ponto final. Então, nestes casos, é muito importante ficar atento justamente, primeiro, para tentar bloquear essa retenção, vamos assim dizer, né? Em algum lugar vai ter que ter uma limitação. E pedir de volta os últimos 5 anos, né? Dá para pedir, ou seja, o que foi pago a mais de contribuição previdenciária, dá para pedir de volta. Então, esse é o cuidado maior que se pode ter quando você está numa relação de emprego. Não tem muito o que fazer, é isso, tá? Agora, existem outras situações, e a profissão do médico, assim como a profissão do advogado e tantas outras, né, que a gente tem uma certa autonomia de trabalho, podem ter as relações como PJ. E você pode até preferir em alguns casos, né, porque você quer ter mais autonomia, não quer ter que ficar cumprindo horário e tudo mais, então você pode sim fazer uma contratação como PJ, e aí o médico tem que abrir um CNPJ para ele mesmo, né, tem que abrir uma sociedade individual, ou mesmo criar ali uma sociedade com outro colega, ter um CNPJ, tudo certinho. E aí, neste caso específico, tá, ele vai poder emitir uma nota fiscal e vai ser tributado conforme o regime de tributação que ele estiver, né? Então, hoje, basicamente, quando a gente começa na vida profissional, que a gente não fatura muito, às vezes ficar no Simples Nacional, que é um regime de tributação mais simplificado mesmo, que você paga conjuntamente todos os impostos numa guia só, vale a pena, e a tributação fica ali entre 10% e 15%, tá? Já incluído todos os impostos, ISS, imposto de renda, contribuição sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, você vê só quanta coisa eu tô falando aqui. Então, quantos, já que você entrou nesse assunto, então nós temos o IR, nós temos o ISS. O imposto de renda, né? O imposto sobre serviço, que é o ISS, que todo prestador de serviço tem que pagar, tá? Temos também a contribuição sobre o lucro líquido, o PIS e a COFINS, que incide também sobre a prestação de serviço, tá? Basicamente seriam esses os tributos que incidiriam numa prestação de serviço comum por um prestador como advogado, médico. Que no Simples Nacional, então, daria ali os 15% aproximadamente. Isso, e se você tiver funcionários também, né, com carteira registrada, você também tem que pagar a contribuição patronal, que em regra é 20% da folha. No Simples Nacional, toda essa tributação está dentro de uma alíquota só. Então, você pega e informa no sistema ali, pelas notas que você emitiu, o sistema já sabe quanto você faturou, e no final do mês ele vai te emitir uma guia e você vai pagar. E todos esses impostos estão ali numa guia única só. Então, isso simplifica enormemente a vida, assim, do profissional, né, que não tem que ficar, lógico, é o contador que faz esse trabalho, mas facilita muito também a vida do contador, né, que pode ali recolher, emitir a guia com uma certa facilidade. O Simples Nacional é realmente uma política sensacional, assim, de matéria de simplificação tributária, mas nem sempre ele é a melhor opção para toda e qualquer situação, né? Primeiro, até porque ele tem um limite de 4,8 milhões ao ano, então se você fatura, né? Nós estamos falando em 2004, esse limite, às vezes, 2024, né? Esse limite às vezes aumenta durante um período, mas qualquer faturamento até 4,8 milhões ao ano pode estar no Simples Nacional. A questão aqui, o que a gente percebe, principalmente para os médicos, é que existem outras formas, né, de você estruturar a tributação do médico, principalmente se o médico tem uma clínica com atendimentos, que pode ter mais otimização desses tributos, né? No Simples Nacional, se eu tenho algum custo com a minha clínica, eu não tenho como descontar esses custos? Não tem.
Exatamente. Se você está no Simples Nacional, o que você faturou naquele mês, aquilo tudo vai ser oferecido para tributação. Tá? Tem uma alíquota ali que vai incidir e você não tem possibilidade de fazer nenhuma dedução. Existe um modelo bem antigo de tributação que ainda muitos médicos usam, que chama-se livro caixa. Não sei se já ouviram falar. Sim, a gente usa. Eu, pelo menos, uso, né? Não sei, a Vivi se usa. Não é bem um livro caixa hoje, né? Hoje não é. Hoje, na verdade, isso tudo está na internet, isso. Né? No site do governo ali, que chama do Carnê-Leão, né? Isso. Ou seja, você vai informando ali todos os valores que vão entrando e vai ter a maioria das despesas podem ser deduzidas. E aí você vai fazendo uma apuração que se aproxima muito do que a gente chama de lucro real, né? O que é o lucro real? Você tem as receitas, tudo aquilo que você fatura, que entra, né, de valores de consultas, de procedimentos, tudo mais. Você abate deste valor aquilo que você gastou para fazer toda a tua prestação de serviço e o que sobra é o seu lucro. E é isso que você oferece para a tributação, né, tanto para a contribuição sobre o lucro líquido como para o imposto de renda. Tá? O imposto sobre serviço, por exemplo, já incide sobre o valor da nota, né? Ou se você tiver inscrito no ISS fixo, aqui em Curitiba tem o ISS fixo para médicos, né? Você paga um valor por ano ali, tá tudo certo. Mas se você tivesse uma clínica médica no formato empresário, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é um planejamento tributário bem bacana para médicos, aí você não paga o ISS fixo, paga o ISS alíquota. Tá? Que é 5% ao ano, 5% sobre o valor aqui em Curitiba, tá? Então, dentro dessa organização que eu estava falando do livro caixa, você consegue fazer tudo isso, apurar quanto você teve de lucro e tributa este valor, né? Se você é um médico, que nem, por exemplo, eu tenho um caso de um dentista que ele gosta muito de investir em tecnologia no consultório dele. Então, ele compra muito equipamento de imagem e tudo mais. Então, todo ano, quando está terminando o ano, ele vê ali mais ou menos quanto ele vai ter que pagar de imposto e fala assim, eu vou comprar um equipamento aqui para poder utilizar no meu consultório e diminuir o que eu vou pagar de imposto. E com isso, ele consegue sempre estar renovando os equipamentos e tudo que ele usa no consultório dele. Então, é uma estratégia também bem válida, só que para isso você precisa ter um contador muito ponta firme, né? E precisa também ter uma equipe no teu consultório que te ajude a organizar isso, porque tem que juntar notinha fiscal de tudo, tem que ter uma contabilidade. Pra isso? Porque eu soube também que tem coisas que entram e coisas que não entram. Por exemplo, despesa com gasolina, carro, nada disso, né? Não entra. Mas, por exemplo, inscrição em congresso médico, né, entra, compra de equipamentos, salário de funcionários que você tem, né, no teu consultório entram, aluguel que você paga, tanto do teu espaço físico quanto o aluguel que você paga para, de repente, um equipamento que você aluga. E isso seria no formato lucro real? Esse é o livro caixa que eu tô falando, né? Mas daí o livro caixa seria pro CPF. Pelo CPF, né? Exatamente. Você não precisa abrir nenhuma empresa nem nada. Ele vale muito bem para um consultório pequeno. Tá? Se você tem um consultório pequeno e você tem uma boa organização, e eu acho que é bem utilizado ainda e vale bem a pena. Tá? Agora, se você já não é afeto muito a guardar as notas, não tem, por exemplo, tem um consultório onde você só faz consulta, por exemplo. Você não tem basicamente dedução de gastos. Tem um aluguel ali barato e tudo mais, então talvez para você que tenha essa situação não seja tão vantajoso usar o livro caixa, porque talvez você esteja com uma base de cálculo de imposto muito grande. Mas aí tá? A gente, para mim, bagunçou um pouquinho, então eu vou perguntar, tá? Então a gente estava falando de CNPJ e agora a gente está falando de CPF. Isso. Vamos voltar para o CNPJ e encerrar essa que a minha dúvida era. O que você investe em tecnologia, por exemplo, o dentista, ele consegue descontar do imposto de renda pessoa jurídica ou não? Vai depender muito do caso, pelo seguinte, porque na pessoa física, como eu estava falando no regime de livro caixa, a legislação é um pouco mais complacente, entende? Ela entende que é o profissional que está trabalhando, então é uma forma até de incentivar ele deixar vários itens que podem ser gerar dedução. Já quando você está num regime de CNPJ, muda um pouco. Porque aí, para você fazer dedução, você tem que estar no lucro real,
que é um regime de apuração mais complexo, que exige uma contabilidade também, já é um pouco mais caro fazer. Que não é o Simples Nacional. Que não é o Simples Nacional, nem o lucro presumido, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o lucro real mesmo. E no lucro real, as possibilidades de dedução são bem reduzidas. Tá? Então, por exemplo, você já muda bastante a possibilidade de dedução. Então, eu não vejo muita vantagem, no todos os consultórios que eu já fiz planejamento, lucro real, assim, vale mais para hospital, porque também não tem jeito de ir para o lucro presumido, porque eles faturam mais de 4,8 milhões por ano. Geralmente, nos consultórios, hoje, e eu já vou até explicar para vocês que a gente tem um regime favorecido para clínicas médicas, o que a gente vê é que o lucro real não vale muito a pena, e se você efetivamente tem muito gasto, se você tem muito insumo na tua operação, é melhor ir para um outro sistema de tributação, que é o lucro presumido, com uma vantagem tributária, que é a equiparação de clínicas médicas aos hospitais. Né, que aí eu também posso falar por isso, mas só daqui a pouco até a gente fala sobre isso, que isso é bem importante. Mas dentro do regime de tributação do livro caixa, há uma possibilidade ampla de deduções, né, e pode ser uma boa opção também para você que trabalha sozinho e efetivamente tem uma, vamos dizer assim, uma operação pequena, sem grandes movimentos, assim, né? Sem grandes faturamentos. Mas aí, livro caixa, de novo, a gente está falando em CPF. CPF. Ok. Então, só explicando para nossa audiência, então, nós temos 3 formas de tributação, de regime de tributação para CNPJ. O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, correto? Isso, exatamente. Uhum. O Simples Nacional tem uma limitação de valor, na verdade cada um tem o seu limite de valor, né? De ganho anual. Exatamente. Ok, e o lucro real é aquele mais complexo, mais difícil de ser feito, mas que também permite você abater alguma coisa em termos de tecnologia. Sim, permite também. Okay. Eu vejo assim, eu acho que hoje em dia, tá, pela experiência que a gente tem tido, os médicos também estão cada vez mais utilizando a tecnologia para trabalhar. Né? Então, hoje, mesmo vocês que trabalham com oftalmologia, um consultório só com um médico ali não funciona. Vocês têm que ter uma série de equipamentos. A gente às vezes vai e faz exames, né, de imagem, tudo no próprio consultório. Então, vocês têm um investimento grande aí em infraestrutura. E, às vezes, realizam também pequenos procedimentos dentro da própria clínica. Tá? E aí é que está. Existe hoje uma possibilidade no que a gente chama de equiparação clínicas médicas para os CNPJs. Então, se você tem uma clínica médica e você é um CNPJ, seja numa sociedade individual, porque é possível, hoje você tem uma sociedade empresária de um sócio só, que é a sociedade limitada unipessoal, ou se você tem uma sociedade com outros sócios, com CNPJ constituído, registrado numa junta comercial, ou seja, diferente, né, das sociedades simples de médicos, aquelas uniprofissionais antigas que você pode registrar em cartório, você registrando ela na junta comercial. E se você tem na tua operação, da tua clínica, realização de procedimentos, se você compra muitos insumos, por exemplo, utensílios médicos, tudo que você usa ali para realizar luva, máscara, agulha. Exatamente. Tudo isso você pode fazer um pedido de equiparação à clínica médica, a hospitais, tá? E aí você vai ter uma base de cálculo do imposto reduzida no lucro presumido. Como é que funciona isso? Por exemplo, o meu escritório de advocacia está no lucro presumido, tá? O lucro presumido é mais ou menos um regime onde o governo mais ou menos presume quanto que aquele prestador de serviço, ou aquela indústria, ou aquele comerciante tem de lucro na sua operação. Então, ele presume que o prestador de serviço, porque ele realmente, não tem muito insumo, ele não compra muitos produtos para revender, nada disso, ele não é uma indústria, ele tem um lucro aproximado de 32%. Então, ele presume que da receita, do dinheiro que entra numa sociedade de advogados, num prestador de serviço normal, o lucro é 32%. Então, ele vai e aplica, não precisa calcular, não pode deduzir nada, né? É uma presunção, presume-se que 32% é lucro e calcula o imposto de renda SLL sobre esse valor. Feito, fica todo mundo de certa forma satisfeito, por quê? Porque você não tem que fazer grandes cálculos, é mais fácil de calcular, etc e tal, e
não precisa ficar provando qual dedução que você pode aplicar ou não. Na maioria dos casos, essa proporção bate se você faz os cálculos na ponta do lápis, né? Porém, o que começou a acontecer? Os médicos que realizam procedimentos, que não estão só prestando serviço, eles estão gastando muito na operação deles, com equipamentos, com luvas, com tudo mais, eles não estavam tendo essa vantagem, porque 32% não era a margem de lucro que eles estavam tendo. Exatamente, era menos. Então, isso que a lei hoje tem permitido, que os médicos façam uma equiparação, está previsto em lei, e em vez de tributar pela base de cálculo de 32%, tributem sobre 8%. Nossa, que diferença. É uma diferença enorme. No final das contas, a tributação fica quase metade do que fica no lucro presumido. Tá? No lucro presumido do prestador de serviço normal, que é 32% a base. Então, isso tem sido uma grande vantagem para os médicos. Né? E em alguns casos, existem até médicos que trabalham em hospitais, ou seja, anestesistas e outras atividades médicas que nem podem trabalhar dentro do seu próprio consultório, tem que estar em outro lugar para trabalhar, principalmente em hospitais, também têm conseguido essa equiparação. E isso tem sido muito importante para os médicos, tem garantido para eles uma tributação justa. Quais são os critérios para você fazer essa equiparação? Bem, como eu disse, você tem que ser uma sociedade médica empresária, você não pode ser uma sociedade médica uniprofissional, pode ser só de médicos, mas ela tem que ter um formato empresarial. Né? Ela tem que estar registrada na junta comercial, ela precisa ter a forma limitada e precisa atender a alguns critérios. Existem algumas normativas da Anvisa, né, sobre o que configura uma clínica médica, mas principalmente precisa ter essa atuação, né, ou seja, precisa efetivamente atuar como uma clínica médica, oferecendo além dos serviços normais, procedimentos também. Existem alguns julgados, assim, decisões de juízes que até mandam excluir desta base de cálculo as consultas, né? Porque entende que a consulta médica não estaria dentro desse percentual. Mas isso também é bem discutível, tá? Por quê? Porque a consulta, a princípio, né, muitas vezes ela pode gerar o procedimento depois, ela está envolvida em todo o processo do atendimento daquele cliente, né? Daquele paciente. Certo. Isso é só uma solicitação? Então você comprova que você tem procedimentos? Existe um valor mínimo que você tem que ter de lucratividade ou não? Não tem. Não tem valor de valor, não tem. Só tem o valor do lucro, o faturamento do lucro presumido, que hoje eu não sei quanto, não me lembro de cabeça quanto que tá, acho que tá 78 milhões. Né? Se você faturar mais que isso, aí você não pode estar no lucro presumido, tá? Contudo, você precisa... Existem várias formas de fazer isso, né? Geralmente uma adequação simples, ou seja, você faz a adequação, conversa com o seu advogado, organiza, né? Vamos dizer assim, uma conformidade ali, um compliance societário, organiza tudo isso e você já consegue começar a operar dessa forma. A contabilidade já começa a calcular deste jeito, tá? Lógico que você pode sofrer uma fiscalização. Porque pode ser que a Receita Federal veja, poxa, mas espera aí, até mês passado, no passado estavam recolhendo numa base de cálculo, agora é outra, será que é uma clínica médica mesmo? E de repente você pode passar por uma fiscalização. Mas a princípio, a simples conformidade às regras e que você continue cumprindo as regras ao longo do tempo é suficiente para você ter o benefício. Lógico, como eu disse, você pode ser fiscalizado e se por acaso a Receita Federal achar que você não está incluída nesse benefício, ele pode acabar te autuando. Tá? Mas se você estiver fazendo tudo certinho, dificilmente você vai ser autuado. Existe também a possibilidade de entrar na justiça, né, também entrar com uma ação, pedindo a declaração disso, para quem gosta de ficar mais confortável, e já pedir que esse benefício seja aplicado. E, inclusive, em alguns casos, possibilidade de pedir de volta, né, o que pagou a mais nos últimos 5 anos, ou seja, já podia estar com esse benefício há 5 anos atrás, não estava, e agora eu quero essa diferença de volta, né, o valor que eu paguei a mais, mas aí tem que fazer toda a comprovação, tudo certinho, que estava dentro dos requisitos, né. Perfeito. A gente tem aí uma reforma tributária, né, que tá circulando ali, ainda não foi aprovada, mas isso parece que vai ter um impacto muito grande aí para os profissionais autônomos, na verdade, não só para o médico, né, o médico está no meio do bolão. O que você tem para nos contar sobre isso? Então, a gente estava falando que nós temos hoje ISS, que vai até 0,5%, um PIS, que vai ali de 0,65%, um COFINS, que vai de 3%, um imposto de renda
e nós temos um CSLL, isso? Isso, contribuição sobre o lucro líquido. Isso. O ISS é 5% aqui em Curitiba. 5%. É. Isso. Existe, cada município pode, pra você ver como é a confusão do direito tributário, e cada município pode fixar suas alíquotas entre 2% e 5%. Né? Então, a Curitiba escolheu 5%, Maringá, por exemplo, cobra 2% dos médicos. Né? Então, às vezes, pode servir até como incentivo para os médicos. Com certeza, com certeza. Então, assim, a reforma tributária, ela já está aprovada na parte constitucional, porque o Brasil tem uma peculiaridade, a nossa legislação tributária é muito constitucional. Né, fez-se a opção lá no passado de colocar muita coisa na Constituição. Então, por isso que às vezes é tão difícil mudar a tributação no Brasil, porque para você fazer uma alteração na Constituição, é mais complexo o processo legislativo de mudar a Constituição. Então, por isso que a reforma, na verdade, a gente que é da área tributária, estou ouvindo falar dela desde que eu me formei até agora, né? Sim, sim. E já teve vários modelos, e esse modelo que está agora no Congresso, que é um modelo que foi montado pelo pessoal da FGV, né, da GV em São Paulo, que, enfim... E eles estão muito convictos de que é um sistema, e eu também estou convencida disso, que em curto prazo vai ser um sistema que vai poder movimentar bastante a economia no Brasil. Porque hoje o nosso sistema é muito complexo e não premia muito o imposto que você pagou antes, né? Então, a gente está falando aqui de uma série de coisas que a gente compra, insumos para a nossa atividade, que a gente não toma crédito nenhum às vezes, né? Você paga um imposto ali e morre ali. Então, a reforma tributária vem com a ideia de que o imposto que você pagou anteriormente, né, ele só vai pagar sobre o valor agregado, ou seja, sobre aquilo que você coloca. Então, a gente como prestador de serviço vai pagar sobre o preço do nosso serviço, e não sobre tudo que veio de antes de imposto, né? Então, a ideia é realmente simplificar, e a ideia é criar menos conflitos entre os cobradores de impostos, que a gente chama de fisco, e nós contribuintes, porque assim, existe muito litígio tributário no Brasil, muito mesmo, muito mais do que existe no resto do mundo. Você está bem empregada por um bom tempo. Não falta. Olha, eu te digo uma coisa, assim, a gente, lógico que eu gosto muito de direito tributário e tudo, mas é muito duro pra gente também ter que acompanhar a vida do empresário, do empreendedor, e hoje, né, vocês médicos, nós advogados, somos todos empreendedores, a carga tributária no Brasil não é alta para o retorno de serviço que a gente tem, né? E também ela é muito complexa, então a gente tem muita insegurança. Mesmo quando a gente orienta o cliente, a gente fica sempre, será que... Não, então tá bom, né? Vamos fazer desse jeito, porque é mais seguro, às vezes paga um pouquinho mais só para não ter risco, às vezes você faz tudo certinho e mesmo com tudo certinho você é autuado, tem que se defender. Então, assim, o regime tributário no Brasil precisa de uma simplificação. Isso é um fato enorme. O que vai mudar para os prestadores de serviço, para os médicos principalmente, é que você vai pagar, hoje quando você emite a tua nota fiscal, o teu consultório e tudo mais, você paga o ISS, por exemplo, para o município onde você tem a tua sede, né? Como vai acabar o ISS? Vai ser criado esse IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, você vai pagar esse imposto aonde está o teu consumidor do serviço. Então, se teu paciente está em São José dos Pinhais, o imposto vai ter que ir para São José dos Pinhais. Se isso vai valer também para quando você compra alguma coisa, né? Quem é comerciante e vende, né? Você vai ter que... É onde o bem é consumido e tudo. Então, muita coisa vai mudar nesse aspecto, mas eu imagino que assim o governo vai se estruturar de uma forma que seja fácil para a gente fazer isso, tá? Então vai mudar nesse aspecto. Vai acabar o ISS, que vai ser substituído pelo IBS, e vai acabar também o PIS e a COFINS, que vai ser substituído pela CBS. Nesse aspecto, a gente já prevê um aumento da carga tributária, ou seja, vai ficar um pouquinho mais caro. Médicos, advogados, profissionais liberais em geral têm um benefício, né, que vai pagar uma carga tributária um pouquinho menor, mas a gente não sabe exatamente como isso vai acontecer na prática. O que eu acredito que vai acontecer é que a gente vai ter que aprender a usar esse novo sistema no sentido de saber certinho qual imposto você pagou antes para você descontar do futuro. Então, eu acho que se a gente conseguir se organizar bem,
do ponto de vista contábil e financeiro, a gente consegue ter mais formas de economizar tributos, mas vai exigir realmente ali uma nova estruturação, uma nova maneira de pensar a tributação. Então, veja só, eu tenho especialização em direito tributário, provavelmente eu vou ter que fazer outra, entendeu? Porque tudo que eu aprendi até agora, não que vai ser perdido, muitos impostos vão se manter iguais, mas essa diferenciação aí vai poder fazer toda a diferença, inclusive para otimizar. Então eu acho que vai ficar mais fácil vender, vai ficar mais fácil, o dinheiro vai circular mais fácil com essa nova... Eu tô bem confiante, assim, que a reforma... Tô otimista com a reforma. Eu tinha aqui anotado que, então, nós tínhamos ISS... PIS e COFINS, somando aí, se a gente for contar 5% no ISS, isso tudo ia somar ali 9%, 6, 7, 8, 9%, e o IBS mais o CBS, que isso é pós-reforma, vai somar 10,6%. Então, no fringir dos ovos, no final das contas, a carga total máxima antes da reforma está em 19,45% e pós-reforma isso vai ficar em 21,4%. Quer dizer, um ligeiro aumento, mas não tanto quanto era antes, porque o pessoal parece que a gente não sabe muito bem como vai ficar pelo seguinte, porque a gente não tem ainda as alíquotas desses impostos, desses novos. Está definido. Isso não está definido. Isso está em discussão agora. Então a reforma já foi aprovada no sentido de que ela vai acontecer e quais as bases, mas a gente tem no Congresso dois projetos de leis que tratam desse tema, que sofreram 1.000 aditivos aí, 1.000 é um exagero, mas foram 500 e poucos aditivos que estão ainda sendo revisados. Então, o que vai acontecer é que depois o município de Curitiba vai ter a sua alíquota de IBS, o município de Maringá vai ter a sua, entendeu? E aí, porque senão também estaria tolhendo a autonomia dos municípios. Vai ficar muito parecido com o ISS. Por que muda? Muda porque vai ter uma alíquota única também, assim, né? Eles vão ter uma variação assim, mas vai facilitar muito. E assim, o ISS que você pagou, por exemplo, se você tomou serviços de terceiros, né? Hoje não acontece isso. Você pega a tua nota fiscal e emite 5%. Dentro de Curitiba, 5%. Né? Agora não, você vai, por exemplo, quando a reforma passar, que vai ter também um período de transição, né? Ela não vai acontecer de um dia para o outro, vai ter um período ali para a gente se adaptar, umas regras e tal. Você vai, por exemplo, contratou um serviço ali que você agregou no teu serviço, você vai poder descontar esse imposto que você pagou antes do seu, entendeu? Então você não vai pagar uma alíquota mais sobre o valor do teu serviço, mas você vai poder trabalhar com o imposto que você pagou antes. É meio difícil de explicar, mas se vocês já tiveram a oportunidade de pagar IVA, quando está em outro país, né? O IVA tem isso, ele é um imposto que ele incide sobre a parcela da prestação de serviço mesmo, e não sobre tudo que veio junto, né? Então, no final das contas, o que a gente espera? Que o imposto fique mais justo e mais simples. Porque hoje, por exemplo, o PIS e COFINS, é que a gente no nosso dia a dia não sofre tanta influência disso. Mas as empresas tributadas pelo lucro real, por exemplo, as grandes empresas que vão ser de alguma forma beneficiadas pela reforma, porque vai ter essa simplificação, elas vão poder, assim, o número de litígios que a gente tinha, porque pode deduzir, não pode deduzir, isso gera crédito, não gera crédito, isso vai acabar. Então, a gente tem uma tendência a simplificar bastante o sistema. Agora, para nós, prestadores de serviços, ainda temos que esperar mais um pouquinho para saber o tamanho do impacto. Vai ser isso? Então, ainda é incerto, né? Ainda é incerto. A gente viu um barulhinho muito grande aí dentro das sociedades médicas, né? Falando sobre isso, mas então temos que esperar um pouco mais para saber como é que isso vai fluir. Eu acho que já deu, esse impacto já veio, porque foi feito um lobby muito grande, por isso que eles conseguiram reduzir a alíquota para os prestadores de serviço, né? Era para ser maior. A Associação Médica agiu aí com muita força, isso. muita união para conseguir fazer essa redução. Mas vamos caminhando aí para o final do nosso episódio. Acho que muita informação aí que não é o nosso dia a dia, né? Que a gente Mas nem tem que ser, Viviane. Eu acho que vocês têm que ter noção e entender. E às vezes consulta um advogado, né, tributarista, para ter noção. A gente pensa assim, às vezes a gente fala assim, não vou no advogado fazer uma consulta, mas uma consulta, às vezes, pelo valor que é e pela informação que traz, porque aí bem orientada, ajuda muito, né? Porque vocês não precisam ser especialistas tributários, nem vale a pena. Eu acho que a gente tem que ter uma noção, né? Sim. E normalmente quando a gente sai da formação, a gente não tem nem essa noção básica, né? Então a gente leva um susto quando vem 27,5% a menos, né? Sim. É a história que a gente escuta muito. Então, queria ver com você se você quer dizer as suas palavras finais, aí o que você traz de dica e de mensagem aí para nossa audiência, para a gente já caminhar aí para o final desse episódio. Então, a minha dica, assim, para
para o médico, né, que acabou de se formar, vá procurar, né, realmente um advogado para entender as possibilidades que você tem de tributação, de como se organiza, porque muitas vezes vem a orientação do teu empregador ou de quem te oferece uma possibilidade de trabalho e você aceita sem pensar muito, né, então tem que avaliar as possibilidades, porque não é só a questão tributária, tem várias outras questões jurídicas envolvidas, né, então é importante procurar um advogado especialista. Agora, se você é médico, tem uma clínica e essa clínica você faz procedimentos, você efetivamente está trabalhando de uma forma que você pode se equiparar a um hospital, procure sim um advogado especialista para você readequar, porque você pode estar pagando muito mais imposto que você deveria estar, né? Isso é importante. Legal. Muito obrigada, Inayá, pela tua presença, pelo Imagina, teu tempo, que agradeço. por dividir o teu conhecimento conosco. A gente agradece muito aí. E não sei se a Cissa quer falar algumas palavras. Agradecer, e a gente sempre fica inspirado, né, por conversar com as pessoas que entendem do assunto. Esse assunto é muito chato, né, Marissa? Eu fico pensando assim, nossa, espero que eu tenha conseguido facilitar um pouquinho. Mas, olha, pra gente que tá no dia a dia e tá pagando, já não é tão chato, sabe? Porque você começa né, eu tô nessa experiência aí, e há pouco tempo eu consegui entender a questão do livro caixa, que eu não entendi, eu já tinha ido 2 vezes no computador, e eu não tava entendendo, e aí numa hora caiu a ficha, né? Mas é por causa disso, se você não viver aquela experiência, né, não vai fazer sentido e vai ser chato. Agora, se você tiver que assumir ali aquela despesa, você vai começar a se interessar. Sim, é verdade. Tem que ser. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo bate-papo. Agradeço. E a você, nossa audiência, espero que tenha aproveitado, que tenha sido útil aí para sua vida prática de médico oftalmologista. E até o próximo episódio. Oftalmo Expert, de olho no futuro.